Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É um prazer ter você aqui presente mais uma vez no nosso último vídeo da nossa série Por que eu sou cristão. Essa série que eu comecei a falar dela, né, sobre essa questão do porquê eu sou um cristão, por que eu decidi ser um cristão, por que eu decidi aceitar Cristo Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E nessa série de 4 vídeos, que esse aqui é o último vídeo dessa série, nós estamos tratando sobre as provas da ressurreição de Cristo Jesus. Por que eu decidi começar o meu canal com essa questão sobre as provas da ressurreição de Jesus? Porque não adianta nada eu começar a falar de Bíblia para você, sendo que você nem acredita nela, para início de conversa. E as provas da ressurreição de Jesus Cristo, elas são muito boas, por quê? Porque elas matam 2 coelhos numa cajadada só. Elas não apenas nos mostram que Deus existe, mas ela nos mostra qual Deus é esse, que é o Deus do cristianismo, que é o meu Senhor e talvez seja o seu Senhor, Cristo Jesus também. E para finalizarmos essa série, eu gostaria de tratar sobre a questão das críticas em relação aos argumentos que eu dei aqui, né? E essa parte aqui, ela é bastante importante, porque aqui você vai perceber o quanto é extremamente plausível os argumentos que eu lancei aqui, que eu formulei aqui para vocês. Para início de conversa, serei bem direto. O primeiro argumento que eu gostaria de tratar é sobre o roubo do corpo de Jesus. Alguns críticos tentam responder essa questão do túmulo vazio de Jesus com os discípulos terem roubado o corpo. Eles dizem que, na realidade, o que aconteceu? Os discípulos foram lá e deram um jeito de roubar o corpo de Jesus, o que é um completo absurdo. Por que isso é absurdo? Porque o túmulo vazio estava com 2 soldados romanos. E os soldados romanos, eles não eram incompetentes de forma nenhuma. Se eles falhassem no trabalho deles, eles mesmos seriam mortos, eles seriam severamente punidos. E, portanto, meros discípulos não seriam capazes de enfrentar os 2 soldados romanos que estavam guardando o corpo de Jesus. Além de que esse argumento ele não responde à questão das 500 testemunhas que viram Cristo após a crucifixão. Beleza, eles roubaram o corpo. Mas por que eles roubaram o corpo? Para sustentar uma mentira que eles sabiam que era uma mentira? Não faz o menor sentido isso. Eles morreram por algo que eles sabiam que era uma mentira. Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Foram eles que roubaram. Não faz o menor sentido isso. Naquele vídeo, no meu segundo vídeo, eu explico que nós morremos, ou melhor, nós queremos sustentar uma mentira porque essa mentira ela vai trazer alguma coisa de bom para a gente. E o que a mentira da ressurreição de Jesus Cristo trouxe para os discípulos? Morte, martírio, tortura. No vídeo lá eu explico mais sobre isso. O outro argumento que eu gostaria de falar aqui é sobre a teoria da alucinação, que nós também podemos descartar, né? Gente, completo absurdo isso. Não tem como mais de 500 pessoas terem alucinado no mesmo dia. Isso é completamente impossível. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho de psicologia sabe que 2 pessoas terem o mesmo sonho, a mesma alucinação, já é completamente difícil, é completamente impossível uma coisa dessa. Ainda mais 500 pessoas, então descarta essa questão. Isso seria até um milagre maior do que a própria ressurreição. A outra questão é a teoria do desmaio, que eu também já gostaria de descartar aqui. O que a teoria do desmaio ela nos diz? Que Jesus, ele na realidade, ele não morreu. Na realidade, ele desmaiou na cruz, o que também todo mundo sabe que é um absurdo. Essa teoria, ela costuma desconsiderar que antes da crucifixão, Jesus Cristo ele foi arduamente, fervorosamente torturado. Ele foi chicoteado, e os chicotes não eram simples chicote, possuía pontas de osso e ferro. A carne de Jesus foi completamente dilacerada, a coroa de espinhos entrou na cabeça de Cristo Jesus. Enfim, foram inúmeros fatores. Ele levou uma lançada
no lado dele aqui. É completamente impossível que Jesus tenha sobrevivido a tudo isso. São inúmeros fatores, eu não preciso falar detalhadamente aqui. Você mesmo pode concluir isso. Você é uma moça, é um rapaz inteligente. Você vai conseguir concluir isso, que Jesus não pôde sobreviver a tudo isso. Ninguém sobreviveria. O próximo argumento que eu gostaria de comentar aqui é sobre a questão das mulheres terem confundido o túmulo. Para início de conversa, para mim não teria como as mulheres que foram testemunhas do túmulo vazio terem confundido os túmulos. Elas confundiram os túmulos. Elas foram ver um túmulo lá que não era de Jesus. Não tem como isso ter acontecido. Por quê? Primeiro que elas amavam Jesus. Então, elas nunca que elas iriam esquecer o túmulo do Senhor delas, que elas tanto tinham paixão por ele. Elas não iriam esquecer isso. Além de que o túmulo era de José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico, era um fariseu extremamente famoso. Como é que elas iriam confundir o túmulo de José de Arimateia, que era um túmulo extremamente assim, de alguém assim, bastante rico, famoso na época? Além de que não tem nenhuma prova em relação a isso, de que as mulheres poderiam ter se confundido, terem se enganado. Então também podemos descartar isso. Temos também a questão dos mártires muçulmanos, que aqui eu acredito que é o argumento mais forte em relação contra as provas da ressurreição de Jesus Cristo. Porque o que é o argumento dos mártires muçulmanos? O que acontece? O que nós pregamos? Que o fato de ter mártires cristãos que dizem alegaram ter visto Cristo após a crucifixão, nos mostra que Jesus realmente ressuscitou. Porém, nós temos mártires muçulmanos que também morreram pela sua fé, e mesmo assim isso não comprova que a fé deles é verdadeira. O que acontece? Existe uma grande diferença entre os mártires muçulmanos e os mártires cristãos. Os mártires muçulmanos, eles foram ali convencidos, eles foram ali extremamente manipulados, eles sofreram uma grande lavagem cerebral. Eles foram bastante convencidos aquilo ali, aquela crença foi bastante enraizada desde pequenas. E aquilo ali é baseado em quê? Em tradições. Eles não foram testemunhas oculares de algo, enquanto os mártires cristãos, quando Cristo ele morre na cruz, ali foi comprovado com todas as letras que a fé cristã, que aquilo que Cristo falava era mentira. E ali os discípulos eles ficaram extremamente confusos. Meu Deus, o Messias morreu. Está comprovado que Jesus não era o Messias. A única forma de refutar essa ideia de que Cristo realmente era o Messias é se acontecesse uma coisa assim extremamente incrível. Que coisa seria essa? Jesus ter ressuscitado. Entendeu agora por que é ilógico acreditarmos nesse argumento, que já podemos cortar aqui também. E o último, mas não menos importante, o argumento dos sósias, né? Que na realidade não foi Jesus Cristo que morreu na cruz, foi alguém que morreu na cruz, no caso Judas. Alguém se confundiu lá. Essa ideia, ela não tem base alguma. Não tem base alguma, simplesmente isso. Jesus Cristo era uma figura famosa. Como é que eles iriam identificar, como é que eles iriam não identificar Jesus Cristo? É ilógico pensar nisso, que existiam sósia e tudo mais. Ou então, essa teoria é baseada no Alcorão, também é um pouco baseada no Alcorão, só que o Alcorão ele foi escrito 600 anos depois do relato original, da história verdadeira. Eu prefiro 1000 vezes confiar no relato bíblico, que é infinitamente mais confiável do que o relato do Alcorão. Os relatos bíblicos foram escritos décadas depois dos acontecimentos reais, enquanto o Alcorão foi escrito 600 anos depois. Então, eu prefiro confiar nos relatos bíblicos. Portanto, meus queridos, se você aqui me acompanhou até aqui, você se acompanhou aqui comigo as provas da ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria de fazer um apelo para 3 grupos de pessoas, inclusive vou até pegar a minha Bíblia aqui. Para 3 grupos de pessoas eu gostaria de fazer esse apelo.
O primeiro grupo de pessoas é você, meu amigo, minha amiga, que é ateu, que não acredita em Deus por algum motivo. Talvez você teve um trauma na família, ou então aconteceu alguma... Ou então você acha até mesmo que a fé cristã é uma bobagem e que não tem base ou fundamento nenhum. Eu gostaria de te dizer que você foi enganado, meu querido. Você foi enganado durante todo esse tempo. E se você realmente quer seguir a razão, então seja um cristão como eu também. Porque na realidade, eu sei que te falaram que o cristianismo é uma bobagem, que prega uma serpente que falou, que fala sobre um dilúvio que aconteceu, não sei o que, dragão, que a Bíblia é um absurdo. Mas você já parou para pensar o que o ateísmo prega sobre o que a mitologia ateísta prega? O ateísmo prega que do nada, do absoluto nada, pode surgir o tudo, que do caos pode surgir a ordem, de que a matéria inorgânica gerou a matéria orgânica. Então não somos só nós cristãos que acreditamos em coisas absurdas. Como eu mostrei aqui, você quer ser verdadeiramente cético? Seja cristão, não seja ateu. Tanto é que existe um livro chamado Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu, que é onde eu baseio, onde eu tirei as fontes para fazer esses vídeos aqui que eu estou fazendo, né? Essa série de vídeos que nós estamos vendo. E eles falam justamente isso que eu estou falando, que é mais... você precisa de mais fé para você ser ateu. O salto de fé para você ser ateu é muito maior do que um salto de fé para você ser cristão. Entendeu agora? Então, meu amigo, se converta ao cristianismo, reflita nas suas crenças. Eu ainda vou falar mais aprofundadamente sobre isso, mas as provas da ressurreição de Jesus Cristo nos provam que realmente Deus existe, porque ali nós vemos o milagre acontecendo, o milagre da ressurreição de Jesus Cristo. Outro apelo que eu gostaria de fazer aqui também é para os meus amigos de outras religiões. Como eu comentei no início do meu primeiro vídeo, de forma nenhuma ao afirmar que o cristianismo é a única religião verdadeira, eu estou sendo preconceituoso. Se você acha isso, é só você correr lá no meu primeiro vídeo aqui do canal, é só você ir aqui na bolinha do meu canal, na minha foto de perfil, e vai lá, vai aparecer todos os vídeos que tem aqui no canal. Aí você vai ver lá o meu primeiro vídeo onde eu falo o real conceito de intolerância religiosa. E não estou sendo religioso, preconceituoso. Quando eu afirmo que o cristianismo é a única religião verdadeira, eu não estou aqui lhe ofendendo, ou eu não estou aqui tendo a intenção de ofender você. E como nós vimos aqui, o cristianismo ele é a única religião verdadeira e que as outras religiões elas não podem ser verdadeiras. Por quê? Porque elas falam coisas opostas ao cristianismo e ideias opostas não podem estar certas ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui essa Bíblia. A Bíblia, essa cor aqui que eu estou apontando, não estou falando essa cor aqui não, essa cor aqui que eu estou apontando, ela é que cor? Ela é preto essa cor aqui. Porém, se alguém chegar aqui e falar, essa cor aqui é azul, tem como nós dois estarmos certos ao mesmo tempo? É claro que não, porque são ideias opostas. Aí você pode falar, é questão de perspectiva, não sei o quê. Tá, beleza. Mas e se houvesse uma religião que realmente falasse aquilo, a realidade verdadeiramente como ela é? E como nós podemos saber isso? A partir das evidências, meus queridos. A partir das evidências. Aí uma vez eu fui falar isso para alguém, e a pessoa falou bem assim, não sei o que, ele pode ser daltônico. Nessa analogia aqui que eu estou fazendo, todas as analogias, ela vai possuir algum erro. Eu não estou aqui considerando o daltonismo, até porque o daltonismo, ele não vou dizer, vou utilizar aqui do termo doença, mas eu não sei ao certo se o daltonismo ele é uma doença. Ele sofre de uma condição genética que não faz ele enxergar certo, portanto, o que ele enxerga não é a realidade como ela é. Como eu enxergo é a realidade como ela é. Entendeu agora? Uma outra analogia que eu gostaria de dar aqui é a do médico e do mendigo, que foi uma analogia que eu mesmo criei.
Vamos dizer que você está com uma doença muito grave. Deus me livre, é claro. Mas vamos dizer que você está com uma doença muito grave. Nisso, você vai se consultar com o médico. E lá o médico te fala, olha, se você fazer esse tratamento aqui, você vai ser curado. Só que aí, na janela do consultório, tinha um mendigo ouvindo tudo. E quando você sai, ele vai lá e ele te fala, olha, esse médico aí, ele tá mentindo para você. E ele vai lá e te oferece uma pedra de crack para você fumar. Eu sei que é um exemplo muito doido, mas ele vai dar pra gente entender isso aqui. Me responda uma coisa. Qual conselho você seguiria? Você seguiria o conselho do mendigo, que é uma pessoa, infelizmente, que sofre de problemas mentais, que é viciada em drogas, viciada em bebidas alcoólicas? Ou você seguiria o conselho do médico, que foi alguém formado, que estudou anos e anos para entender sobre esse assunto? Eu não preciso comentar, você tire as suas próprias conclusões. E para finalizarmos esse apelo, gostaria de abrir alguns versículos, porque existem algumas pessoas que tentam conciliar o cristianismo com outras religiões, o que é ilógico, meus queridos. Eu já vi vários casos de pessoas que um dia vai para o espiritismo e no outro dia está na igreja, ou então um dia está em uma religião de matriz africana, no terreiro, e no outro dia está na igreja católica, enfim, assim por diante. Gostaria de abrir a Bíblia com você na passagem de João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que vai nos dizer aqui. O que Cristo afirmou em relação às Escrituras? Vocês examinam as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Aqui Cristo, ele está claramente dando autoridade às Escrituras. E olha o que as Escrituras vão falar em relação às outras religiões. Vamos ver aqui em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 10, versículo 10, versículo 12, até o versículo 12. Que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem quem seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, que é uma pessoa assim que se comunica com os mortos, que incorpora espíritos de pessoas mortas, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação. É abominação ao Senhor. Deus não se agrada das pessoas que praticam esse tipo de coisa. E em João 14, para finalizarmos esse apelo, João 14, versículo 6, vai dizer o seguinte: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo afirmou ser o único caminho, a verdade e a vida. E o último apelo que eu gostaria de falar aqui é para os cristãos. Isso mesmo, para os cristãos. Você que é cristão e que não sabia dessas coisas, trate de saber agora. Repita os vídeos aqui que eu falei, reassista, veja de novo, até você absorver todas essas informações. Pesquise mais aprofundadamente sobre isso. Compre o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, caso você queira se aprofundar nessa questão. Você tem que absorver essas informações que eu estou te falando, porque olha o que vai dizer aqui em 1 Coríntios 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Vocês permanecem nos seus pecados. Você está expondo a ferida, o ponto fraco da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É como uma torre de cartas. Se você derruba a base, todo o resto desmorona. Você está negligenciando a defesa de um dos principais, se não o principal, pilar da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E no capítulo 15, continuando no capítulo 15, no verso 17, olha o que vai dizer.
No verso 17, não, perdão. No verso 14. Peraí. Vai a nossa fé. Não ressuscitou nossa fé. No caso aqui tá repetindo, né? Mas a passagem que eu gostaria de encontrar aqui, mas eu acredito que eu não anotei, mas você pode verificar aí na sua Bíblia depois. A palavra de Deus, ela vai dizer que nós temos que dar a razão da nossa fé. Que você está desobedecendo esse mandamento quando você não tem ciência das provas da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, corrija isso agora. Procure saber mais sobre a apologética, que é o ramo da teologia que busca defender a fé de maneira lógica e racional. Nós vamos comentar mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu canal, deixa o like, ou se você não gostou também, deixa o seu dislike. Se você tem alguma coisa a comentar, a criticar, a acrescentar o que eu falei, comenta aqui nos comentários, seu comentário é sempre muito bem-vindo. E se você gostou, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho, porque é o sininho que vai te dar notificação dos outros vídeos que eu vou postar aqui, beleza? Fico com Deus e até o próximo vídeo.